Olá, meus amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Nosso tema de início desse estudo sistemático da Palavra de Deus tem como título Posso Confiar na Bíblia? É um tema maravilhoso que vamos estudar agora. Primeiramente, quero orar com vocês, está bem? Então, inclinamos nossa cabeça, fechamos os nossos olhos, e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor Deus, eu suplico que o Senhor possa ser o nosso mestre, possa ser aqui o nosso professor, e quero suplicar também que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada amigo meu que estará assistindo esse vídeo. Por favor, Senhor Deus, abençoe a vida dele, abençoe também a vida de seus familiares. Em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, eu suplico humildemente. Amém. Bom, meu amigo, fazendo essa pequena introdução, nós vamos ter aqui um estudo sistemático da Palavra de Deus, são alguns temas bem importantes. Estou aí no YouTube, estou no Instagram, também tenho minha conta no Facebook, tá? E também no TikTok, tá? Então, assim que você pode procurar Cleberson Nogueira no YouTube, no TikTok, no Instagram, e pode me procurar como Kleber Galvão, Kleber com K, no Facebook, tá bom? Vamos lá? Nosso tema de hoje é justamente sobre a Bíblia, né? Vamos aqui entender um pouco mais. Tem pessoas que dizem assim: eu não confio na Bíblia 100% porque ela foi escrita por seres humanos. Outras pessoas dizem: não, a Bíblia é um livro interessante de se ler, mas assim, eu não confio em tudo. Tem gente que diz assim, tem pessoas que dizem assim: eu acredito só no Novo Testamento. E tem outras pessoas que dizem: eu acredito no Antigo Testamento. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito desses pensamentos, dessas ideias, né? E como Deus trata a sua própria palavra? Nós vamos entender hoje à luz da palavra do Senhor Deus. Primeiramente, nós vamos entender quem foi que inspirou as Sagradas Escrituras, tá bom? Primeiramente, quero trazer alguns dados para vocês, antes de nós lermos uma passagem da Bíblia. Interessante que a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 autores, num período mais ou menos de 1.600 anos. E o que eu acho mais incrível dentro desse contexto é que, apesar de ter sido escrito por diferentes autores, com diferentes tipos de culturas e nível de educação, vamos dizer assim, a Bíblia, ela se completa, ela nunca se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, sempre tem falado do mesmo tema: um Deus que ama e quer salvar o pecador. Interessante isso, né? Então, mas vamos ver por que apesar de ela ter sido escrita no período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, por que ela não se contradiz? Por que na verdade ela se complementa? Nós vamos entender agora à luz da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Quero ler aqui para vocês, tá? Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu ler aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui, dá só um minutinho. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus está dizendo aqui que toda a Bíblia, né, o próprio Deus confirmando através do apóstolo, que a Bíblia toda foi inspirada por Deus, entendeu? Então, aqui nós podemos ver o toque de cuidado, de amor e carinho da parte de Deus para com a sua palavra, tomando todo o carinho, todo o cuidado para que a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, pudesse ser escrita de uma forma exatamente como Deus quer, como Deus quis, para que nós pudéssemos alcançar a salvação através do conhecimento das verdades. E isso me dá a entender também que não somente o Antigo Testamento que é válido,
ou não somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, porque toda ela foi inspirada por Deus, por Deus. Então, o autor da Bíblia é Deus, apesar de ter sido escrito por vários homens, mas o autor é Deus. E é interessante que, se você estudar a Bíblia, você vai encontrar diversos profetas, são muitos. Tem os apóstolos também, os seguidores de Jesus, os discípulos. Porém, dentre esses homens santos, Deus escolheu alguns para que escrevesse a sua palavra. Veja como Deus teve o cuidado e o carinho para escrever a sua palavra, para inspirar os homens santos a escreverem a Bíblia Sagrada. Depois, nós também podemos entender quem foram esses homens, como a Bíblia os denomina, digamos assim, como é que a Bíblia chama esses homens que receberam a revelação de Deus para escrever a sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Hebreus 1:1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Por quem? Aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Olha só, por meio dos profetas. Então, quem foi que recebeu a revelação de Deus? Quem foi que recebeu a revelação de Deus? Foram os profetas. Os profetas de Deus foram os que receberam a revelação da parte de Deus para escrever a sua palavra em linguagem humana, para que nós, seres humanos, pudéssemos entender os planos, os projetos de Deus para nós, para a nossa salvação. Também, dentro desse contexto da palavra de Deus, nós podemos entender algo muito importante também. De acordo com 1 Tessalonicenses, eu vou aqui pegar a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. Olha só o que diz aqui. Dentro desse contexto da palavra de Deus, como se considera, como o próprio Deus considera a palavra que os profetas registraram, tá? Nesse livro sagrado, chamado a Bíblia Sagrada, entendeu? Vamos ver aí o que é que diz os profetas, vamos lá? O que é que diz a palavra de Deus a respeito da palavra dos profetas? Olha só o que diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, queridos amigos, o que é a palavra? A palavra de Deus é a verdade. O que é a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, como consideram as palavras dos profetas e dos apóstolos, de acordo com a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, é a palavra de Deus. Então, tudo que os homens escreveram, tudo que aqueles, todos os profetas, os aproximadamente 40 profetas que escreveram a Bíblia Sagrada, todos eles escreveram inspirados por Deus. Por isso, todas as palavras que estão registradas nos 66 livros da Bíblia são inspiradas por Deus. É a palavra de Deus, tá bom? É a palavra de Deus. Então, vamos continuar. Tá? Enquanto isso, quero trazer aqui alguns dados, que inclusive estava até esquecendo aqui para trazer a vocês. A Bíblia, ela é dividida em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento, como muitos sabemos. No Antigo Testamento existem 39 livros e no Novo Testamento existem 27 livros, totalizando 66 livros dentro da Bíblia, tá bom? E Bíblia, significa o quê? É uma pequena biblioteca de livros sagrados, por isso que diz a Bíblia Sagrada, tá bom? Mas, para continuar aqui o nosso tema e já chegando na parte conclusiva, vamos ver aqui, de acordo com a palavra de Deus, como Deus compara a sua palavra para nós. Como que Deus compara? Olha só o que diz em Salmo 119, versículo 105.
Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos amigos, aqui eu posso ver algo muito importante para a nossa vida. Por que muitas pessoas vivem na escuridão, no erro, no engano? Por que muitas pessoas sofrem por injustiça, ou não sei? Por que existe tanta maldade nesse mundo? Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Enquanto Deus diz que lâmpada é para os nossos pés a sua palavra e luz para o nosso caminho, Deus está dizendo assim: olha, se você quer sair desse mundo das trevas, desse sofrimento, esse aprisionamento, estude a minha palavra, dedique tempo a ter encontro comigo, me conheça mais, porque através do estudo da minha palavra, Deus está dizendo, você encontrará luz, e agora você vai sair do mundo das trevas para agora entrar na minha maravilhosa luz. É isso que Deus está dizendo, é isso que Ele diz na sua palavra, que a Bíblia é como uma lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Né? Então aí a gente consegue entender o segredo, consegue dar resposta para tanta injustiça, tanto sofrimento. É porque as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Né? Então, queridos amigos, a Bíblia também nos fala a respeito de alguns benefícios que Deus nos dá ao estudar a sua Bíblia. Olha, ao estudar a sua palavra. Veja só o que diz aqui em 2 Timóteo, a gente já leu ainda agora, um pouco, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Só que agora nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 até o 17. E nós vamos entender aí alguns benefícios que Deus nos dá ao estudar a sua palavra. E você percebe que tudo que Deus faz é para a nossa salvação, para a nossa ajuda? Olha só que bênção, olha só que maravilha. Tudo que Deus deixou na sua palavra não foi por mero acaso ou para encher um livro com um monte de coisas. Não. Tudo que está na Bíblia, Deus deixou com um propósito. E qual é esse propósito? De salvar o ser humano, o pecador. Está bem? E olha só o que diz aqui, os benefícios que Deus nos dá ao estudar a sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quais são os benefícios que Deus nos dá ao estudar a sua palavra? Deus está dizendo aqui, primeiramente, né, ele aqui através de 2 Timóteo capítulo 3, primeiramente Deus está dizendo assim, que as sagradas letras, elas são capazes de tornar o homem sábio para a salvação. Olha que bênção maravilhosa! Olha que bênção maravilhosa! Deus deixou a sua palavra registrada para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. Depois Deus diz aqui na sua palavra que ao estudarmos a Bíblia, Ele nos torna o quê? Ele nos ensina, Ele nos repreende, Ele nos corrige, nos instrui na justiça para que nós possamos nos habilitar para toda boa obra. E sabe, queridos amigos, como eu falei no outro vídeo passado, uma das maiores provas para mim que a palavra de Deus tem poder e que Deus existe é quando eu vejo pessoas que tinham uma vida desgraçada pelo pecado, uma vida arruinada, aprisionada por tudo quanto que é vício, e deu a oportunidade para Deus tirá-lo, arrancar essa corrente do pecado da sua vida, e agora eu vejo essa pessoa liberta. Para mim não tem maior poder do que esse, do que ver pessoas sendo transformadas ao estudar a palavra de Deus. E eu digo mais, você pode estudar qualquer livro deste mundo, os livros mais sofisticados possíveis, científicos e tudo mais, livro de autoajuda e tudo, aquelas coisas todas que a gente vê, tem tantas leituras, tantas obras literárias, né, que são bem interessantes, mas nenhuma delas tem o poder de transformar a vida do ser humano. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus e Deus existe, tá bom? Agora tem pessoas que dizem assim, mas tá bom,
tem esses benefícios. Mas será que existe mais coisas ainda? O que você acha? Será que Deus ainda tem mais coisa para nos mostrar dentro da sua palavra? O que é que você diz? Vamos ver em Romanos capítulo 15, e aqui a gente vai finalizar com Romanos 15 e depois Isaías 48, e aqui eu quero trazer para vocês a conclusão do nosso tema a respeito da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos ver aqui que outras bênçãos Deus nos dá, tá? Quando a gente estuda e crê na sua palavra. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 15, versículo 4. Deixa eu procurar aqui, desculpa, tá? O nosso vídeo vai ser sempre assim, bem natural, sem aquela coisa lá de enfeitar para cá, enfeitar para lá. O que eu vou poder colocar, se eu conseguir, claro, também, é colocar os trechos, o texto da Bíblia aí para você poder buscar, tá bom? Mas não mais do que isso, até porque eu não mexo tão bem em tecnologia. Mas vamos lá, olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim, deixa eu procurar aqui. Aqui está, em nome de Jesus, amém. Diz assim, olha só o que diz aqui. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Olha só que bênção maravilhosa. Qual outra bênção maravilhosa que Deus nos dá ao estudar a sua palavra? Olha só o que diz aqui, ó. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente dessa escritura mantenhamos a nossa esperança. Queridos amigos, tem bênção melhor do que isso? Não. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você perde ao estudar a palavra de Deus? Nada. E agora eu quero te perguntar o contrário. O que você ganha ao estudar a palavra de Deus? Tudo. E aqui estamos mostrando à luz da Bíblia que você só tem benefícios ao estudar a palavra de Deus. E por final, para aqueles que acham que certas partes da Bíblia foram abolidas, que não vale mais, para você que acredita que só é válido o Novo Testamento, ou só o Antigo Testamento, ou só algumas partes da Bíblia, olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Isaías capítulo 40, no versículo 8. Eu vou encontrar aqui para a gente ler. Isaías 48. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8. Diz assim. Aqui achei. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Olha só. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto é válido das Escrituras? Será que é só o Novo Testamento? Será que é só o Antigo Testamento? Será que é só algumas passagens da Bíblia? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Né? Em outras versões diz... murcham-se as ervas, caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Né? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse é válido eternamente. Deus não muda. O que Deus diz, isso ele cumpre até o final. E a sua palavra, desde Gênesis até Apocalipse, ainda está válido. Nada foi mudado por Deus. Continua igualzinho como ele deixou para a nossa salvação. Portanto, amigo, não tente mudar nada na palavra de Deus. Tá bom? Agora, queridos, eu quero trazer aqui um compromisso de fé. Depois de nós estudarmos junto a respeito da palavra de Deus e da importância que é estudar a palavra de Deus para a nossa vida, eu quero fazer aqui um compromisso de fé com vocês. Quantos de vocês acreditam que a Bíblia ela foi inspirada por Deus? Se você acredita, diga amém. E diante dessa confirmação, quantos de vocês decidem hoje aceitar a Bíblia como a única regra de fé para a sua vida? Se você aceita, diga amém. E agora tem um outro propósito mais forte ainda. Quantos de vocês, a partir de hoje,
decidem estudar diariamente a palavra de Deus. Inicialmente, nem que seja um versículo da Bíblia, todos os dias. Depois de acordar ou antes de dormir. Você leia, medite, ore a Deus, agradeça pela bênção, e aí você pode continuar com a sua vida. Se você aceita, diga amém, que nós vamos orar nesse momento. Nosso querido bom Deus, amado Pai que está no céu, te damos graça por esse momento em que estou com meus amigos estudando a tua palavra. Que eles possam ouvir, eles possam atender o teu chamado e continuar assistindo os vídeos para aprenderem mais do Senhor, que é manso e humilde de coração. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E lhe agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.